Bom dia a todos meus tesouros e minhas tesouras. Vamos começar mais uma live, mais um bate-papo bem interessante. O tema de hoje a gente vai refletir sobre a polarização. Ainda mais nesse cenário das eleições, né, de segundo turno, a gente está vendo alguns fenômenos acontecendo na nossa sociedade, nas nossas famílias, entre os amigos, e a gente vai refletir sobre esses fenômenos. Já vou pedindo para vocês, né, irem curtindo, compartilhando o like não, compartilhando o link nas outras redes sociais. E para quem não está acompanhando ao vivo, esse vídeo vai ficar disponibilizado tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou tentar dar um jeito de publicar ele também lá no YouTube. Então vamos por partes, né? Para a gente fazer uma análise profissional, sem torcidas, sem emoções, né? A gente precisa dar algumas dicas. Para a gente analisar um grupo, vamos pegar esse grupo e tentar compreender ele como um indivíduo. Vou dar um exemplo. Imagine só duas professoras conversando no corredor da escola, falando assim: olha, onde você estava? Eu estava lá no primeiro A. Estou indo no primeiro B. E aí tem alguns comentários no sentido assim: o primeiro A eles são mais bonzinhos, são mais centrados, o primeiro B eles já são mais dispersos, né? O primeiro C então nem se fala, é um grupo menor, mas eles são muito mais carentes, eles têm mais dificuldades. Percebe? Cada classe é como se elas tivessem, como se fosse um indivíduo que tivesse uma personalidade própria. Então quando a gente olha para grupos de pessoas, para famílias, para grupos de amigos, para uma cidade, para uma civilização, para um país, a gente tem que entender, tentar ver essa personalidade, né? O que faz esse grupo único. Eu falo isso com propriedade, porque eu trabalhei muitos anos com grupos dentro de instituições de reabilitação de álcool e droga. Isso é bem visível. Então, vamos tentar analisar um grupo. E aí eu vou dar algumas dicas de um psicólogo. Quando a gente vê um fenômeno acontecendo, a gente tem que analisar como um todo e descartar algumas possibilidades, né, para ver a origem desse fenômeno, né, no caso da queixa, aqui no consultório. Então, quando a gente olha para o indivíduo, a gente tem que olhar se esse fenômeno tem uma causa orgânica, se esse fenômeno ele tem um fundo social, o meio está fazendo com que esse fenômeno seja um catalisador desse fenômeno, vamos dizer assim, né? E também a dimensão ontológica do indivíduo, ou seja, aquela questão da crise existencial, do existir, né? É claro que existem outros elementos, né, que se der tempo a gente vai estar falando também aqui na nossa live. Então, como organismo, eu tenho que olhar para um grupo como um organismo vivo. Inúmeras pessoas pensantes, desejos, necessidades, né? Vamos descartar então algumas coisas. Por exemplo, quando a gente olha um grupo, a gente tem que ver a origem desse grupo e os valores, como posso dizer, a formação desse grupo. E quando a gente olha para o nosso país, para o Brasil e para as características do nosso povo, a gente vê que existem algumas características bem peculiares. Isso a própria história nos mostra, né? Como nós fomos colonizados, os valores, né? Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação boba, os Estados Unidos, a forma de colonizar foi bem diferente. Os valores tinham toda uma fundamentação protestante, então era bem diferente, né? Uma característica é aquela coisa de nós, vocês ali, eu aqui. Então, veja bem, não se aplica muito, não tem como usar a mesma régua, sabe? Porque é um contexto completamente diferente. Então, as 12 colônias, elas
cada uma tinha suas regras, a sua visão de mundo, e não permitia aquela coisa de vocês se intrometem aqui. O Brasil já foi bem diferente. Os portugueses eles fizeram essa ressocialização, essa introdução dos indígenas e depois todos os imigrantes que vieram de uma forma muito mais passiva, né? Muito mais, tanto é que é uma característica nossa de brasileira que é o famoso deixa disso. A gente percebe que a gente não gosta muito de entrar numa treta, a gente sempre fica, né, a gente é bem tolerante. Se a gente for comparar, por exemplo, com os países assim que foram colonizados pelos espanhóis, que são um pouco mais estopim curto, né, a gente percebe que o negócio lá já era mais a pancadaria mesmo. Então quando a gente começa a ver a nossa história, a gente começa a ver alguns valores que são únicos nossos, né? Por exemplo, é bem curioso quando a gente observa a nossa volta, quando algum estrangeiro de outro país decide morar e abraça a nossa nação como país. É curioso que o brasileiro, se ele fica... De onde você é? Ah, eu sou de tal país. Existe uma empatia, né? Aquela coisa de vem aqui em casa, toma um café, aquela coisa meio assim. Coisa que isso é raro em outros países, quando a gente começa a olhar alguns relatos, né? Então, existem características de grupo que só nós temos, né? Fazer uma reflexão bem boba, mas bem boba no sentido assim, para a gente ver que cada grupo tem uma forma de pensar seus valores, os seus desejos, suas necessidades. Para você ter uma noção, muito se fala, por exemplo, de alguns períodos assim de regimes fortes no Brasil. Por exemplo, teve alguns, como a proclamação da República, foi um momento mais tenso, a própria ditadura militar, correto. Mas, esse fenômeno da ditadura militar não estou menosprezando, pelo contrário. Eu acredito que teve muita gente que não teve uma boa sorte com isso, né? Mas eu estava vendo os relatos, assim, o número de pessoas que sofreram, que sumiram, que morreram nesse período, comparado com outros regimes no mesmo período, em outra parte do globo, nossa, no Brasil, quando você fala de regime forte, autoritário, totalitário, vamos dizer assim, a gente viu que a gente compara com o racismo, com o nazismo, com o comunismo. Se você pegar, por exemplo, dar uma estudada na história da China, todas as guerras civis que eles tiveram eram milhões de pessoas mortas, etc. Né? Então, é algo muito típico nosso. Então, assim, fazendo uma reflexão de civilização, de maturamento, de amadurecimento como grupo, a gente é meio que um grupo muito novo. Esse ano aqui a gente comemorou, celebrou o bicentenário da independência, né? Quando a gente estava pensando em ser um país, se organizando como isso, a China já era um império, a Rússia já era um império, o Império Britânico já estava com suas asinhas de fora e assim por diante. Olha que interessante. No entanto, a gente percebe, fazendo uma analogia bem boba, se a gente fosse fazer uma analogia com o grupo, com a nação, Brasil, em relação, se fosse uma pessoa, seria tipo sabe aquela, quando a gente vê em filmes, em seriados, aquele garoto grande, forte, mas bobão, que acha que todo mundo é melhor do que ele. Existe um pouquinho disso, o pessoal chama muito no pejorativo de síndrome do vira-lata. A gente não sabe o potencial que a gente tem. Começa por aí. E quando a gente fala de maturação, a gente vai começar a entender alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, como eu disse, a gente, por ser latino, né, colonizado pelos portugueses, a gente tem um pessoal diz, um sangue quente, né? Tudo a gente leva pelo pessoal, né? A gente é muito intenso em tudo. Todos os períodos da história do Brasil nós fomos muito intensos e a gente vê isso diuturnamente nos nossos amigos, né? A gente briga por causa de futebol, correto? Então quando a gente começa a olhar o grupo como um indivíduo, tem uma psicanalista, a Marilyn Klein, ela diz o seguinte:
que existe uma cisão do eu. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Sabe quando a gente pega uma criança, observa uma criança ou um adolescente? O adolescente, ele tem um amigo, é o melhor amiguinho do mundo. Fez alguma coisa que ele não gostou, ele odeia de morte, eu não gosto, mas assim, é muito rápido. A gente chama isso de cisão do eu, né? Ora ele é 100% bom, ou ele é 100% mal. E a realidade não é assim. Ninguém é 100% bom e 100% mal. No entanto, essa imaturidade faz com que o indivíduo leve tudo pelo pessoal. Ela fez isso porque ela me odeia. Ela fez isso para me prejudicar. Então, esse processo de maturação, vamos dizer assim, a gente começa a não levar pelo pessoal. E uma coisa que a gente vê muito nesse fenômeno, né, que a questão é muito o indivíduo em vez das ideias. Percebe? Fulano vai votar no candidato A ou B, ou porque ele gosta ou porque ele odeia, e não pelas suas ideias, ou sua proposta e pelo seu potencial. Já vou até descartar alguns pontos aqui. Essa live eu não vou fazer nenhuma análise do indivíduo, do candidato X ou Y, né? Uma que não é essa proposta e não seria ético, nenhum dos dois é meu paciente, como que eu posso fazer uma avaliação? Às vezes a gente vê algumas coisas, tipo avaliações de fulano é psicopata, que não sei, mas ele é seu paciente, sei lá, eu não me sinto confortável. Mas eu quero ajudar nessa live, a ajudar você a lidar com todos esses conflitos no seu meio, né? A gente viu isso em 2018, na última eleição, amigos destruindo a amizade por causa de política, familiares não olhando um na cara do outro, percebe? E esse catalisador das eleições deixou tudo muito à flor da pele. Então eu quero te ajudar a fazer a sua escolha, você a assumir a sua escolha como cidadão da melhor maneira possível. Eu não quero interferir na sua escolha, pelo contrário, eu quero ajudar você a refletir e ter uma, vamos dizer assim, uma escolha um pouco mais madura, né? Segundo os seus valores, os seus interesses, aquilo que te representa. E, no entanto, e também para você não se adoecer com esse ambiente polarizado. Então, para a gente comecei a falar então um pouquinho sobre as características de grupo, né? Então existem fenômenos muito da nossa formação de indivíduo e de sociedade, ou seja, de grupo, né? Que isso mostra muito quando a gente olha para trás os relatos do nosso povo. Por outro lado, quando a gente fala, eu coloquei até no prefácio, ou melhor, no título, polarização, e vamos debruçar sobre as neuroses coletivas, alguns fenômenos da sociedade. Esse termo que eu vou dar uma explanada e conversar com vocês, ele é um termo utilizado pelo Dr. Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Inclusive, depois eu vou deixar até algumas dicas para você que gosta de psicologia, de logoterapia, e quer se aprofundar sobre o assunto. Vamos lá. A neurose, em estrito senso, ela é vamos dizer, um fenômeno que causa sofrimento e geralmente pode ter fundos, como eu disse, fundos biológicos, orgânicos, psicogênicos, né, psicológicos ou até mesmo ontológicos ou noéticos. Ou seja, um exemplo, uma neurose depressiva, vamos dizer assim, ela pode ter fundos biológicos, ela pode ter fundos psicológicos e pode ter fundo existencial, vamos dizer assim. Agora, as neuroses coletivas, o Dr. Frankl ele chama de pseudoneuroses. Por quê? Porque é o ambiente que adoece o indivíduo. O Dr. Frankl ele se debruçou sobre esse assunto porque, como eu posso dizer, ele viveu regimes totalitários, ele foi vítima dos campos de concentração. E isso é bem curioso, esses fenômenos. Então a gente vai explanar algumas coisas. Uma das características, a própria definição de neurose coletiva, que o Dr. Frankl pontuou em alguns livros,
Por exemplo, se você quiser se aprofundar, Dr. Viktor Frankl, Teoria das Neuroses. Esse livro aqui é muito interessante, que ele aborda todas as neuroses. Na realidade, esse livro era uma aula, uma disciplina que ele dava na Universidade de Viena, e é bem interessante. Inclusive tem um capítulo só falando sobre neuroses coletivas. Ele classifica em 4 sintomas interessantes, que eu gostaria que, conforme a gente fosse conversando, você refletisse e observasse a seu meio se esses efeitos não estão acontecendo. Olha que interessante, né? A primeira que eu queria pontuar, ele chama de atitude provisória. Vamos lá. O indivíduo que ele apresenta essa atitude provisória é aquele cara que ele se preocupa só com as necessidades do hoje. Vamos dar um exemplo. O homem preocupado com as preocupações do hoje, ou seja, pagar as contas, eu quero trabalhar, eu quero comprar isso, fazer um canizinho, tirar aquilo nas Casas Bahia. Estou dando um exemplo bobo, tá? Ele está preocupado só com as coisas do aqui e agora, né? E também ele considera que as coisas que as ações dele são irrelevantes, não vão mudar o assunto. Por exemplo, a gente percebeu que nessas eleições teve uma grande porcentagem de pessoas que se absteve, não foram votar. Porque acreditam que o candidato A ou B não vai mudar muito a qualidade ou interferir muito na sua vida. Ou seja, não vai mudar nada, né? Então, essa postura, ela, vamos dizer assim, ela é bidimensional, né? Ela é muito palpável, muito concreto. A pessoa tem uma certa dificuldade pelo ambiente de transcender, de se projetar, de fazer planos, de experimentar a esperança. Então fica aquela coisa muito automática. Não, é isso mesmo, né? A segunda postura interessante é uma postura fatalista perante a vida. Ou até mesmo é chamado de fatalismo neurótico. A pessoa, uma característica ela é pessimista, tudo ela é pessimista. É como se, engraçado, o Dr. Frank ele falou o seguinte, é como se amanhã vai acontecer uma bomba de Hiroshima, né? Então, nada que eu possa fazer vai mudar, vamos dizer assim, o rumo das coisas, né? Expressões, é assim mesmo, e o engraçado é que é uma esquiva, é uma fuga dessa realidade, né? Como eu me abstenho e, vamos dizer assim, deixa a vida me levar, percebe? Então, é muito interessante quando a gente começa a observar esses fenômenos. Vou dar uma dica também, tá? Essa postura, ela pode evoluir até numa situação de melancolia e de depressão, porque tudo tá uma porcaria, tudo não tem jeito, né? A pessoa acaba sendo escravo das situações, né? Nada que ela possa fazer irá mudar o destino último, percebe? E vamos dizer assim, tem um detalhe também interessante que a gente pode observar no contexto do dia a dia, né? Essa postura pessimista aciona o medo, tá? Às vezes a gente vê algumas propagandas que são bem exacerbadas, vamos dizer assim. Lembra que eu falei da natureza da nossa civilização, do nosso país? Uma coisa que é visível é que a gente tem uma certa intolerância a regimes totalitários, né? Sabe aquela coisa meio assim? Conta até uma piadinha que eu ouvi ela no canal Arte da Guerra, muito interessante. Como fazer um alemão, um francês e um brasileiro mergulhar num lago gelado? A resposta é simples. O alemão você diz que é regra. Tanto é verdade que no nazismo era lei e eles passaram fome, eles passaram necessidades, eles
chegaram na miséria porque era lei. O francês você fala que é moda. É moda pular no lago gelado, eles vão. E para o brasileiro você fala que é proibido. É interessante isso, né? O brasileiro parece que é aquela coisa assim, né? Sabe? De tipo, não pode agora que, já que não pode, portanto... Então, é da nossa natureza, da nossa civilização, regimes totalitários, né? Tanto é que eles não se deram muito bem, não tiveram sucesso aqui. Então, quando se começa a falar assim, nossa, o Brasil vai virar isso, vai virar uma Venezuela e tal, 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 o Brasil ele é muito maior que o buraco. Para o Brasil entrar num buraco, ele tem que ser, vamos dizer assim, fazer uma analogia com uma pedra na vesícula, ela tem que ser quebrada, senão ela não sai. O Brasil tem que ser quebrado, senão ele não entra no buraco, ele é muito maior do que o buraco, né? Então eu não acredito assim que o Brasil irá chegar nesse ponto. Uma, porque é da nossa natureza, o candidato que tende a tem essa tendência, vamos dizer assim, não vai ter uma vida fácil com o Congresso que foi eleito. Então pode ser que o Brasil ele tem tudo para ou para voar ou para ele passar por alguns momentos difíceis. Vamos ser honestos. Mas eu acredito que ele não vai para o buraco, ele é muito maior do que o buraco. Então, essa postura fatalista pode te adoecer. Tome cuidado. Na realidade, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo meu bem-estar e pela minha felicidade, pela minha realização pessoal, independente das situações. O Dr. Frankl, ele disse isso com todas as letras, vivendo em campos de concentração. Um deles foi o Auschwitz. Percebe? O terceiro ponto é um pensamento coletivista. Isso é bem curioso e isso é bem evidente quando a gente começa a observar a nossa volta. Eu queria que você começasse a observar esse fenômeno, esse funcionamento do pensamento coletivista. O indivíduo ele acaba renunciando à sua liberdade em prol do grupo. Vamos dizer assim, ele dilui o seu eu em relação ao grupo, ao coletivo. Um fenômeno bem curioso que a gente vê nos dias de hoje é justamente esse politicamente correto, né? Muitas vezes a pessoa ela tem os seus pontos de vista que não necessariamente comunga com a narrativa vigente, com que o professor na sala de aula está pregando, que os amigos estão discutindo, e a pessoa se cala justamente para ser aceito. Ela deixa de se manifestar o seu ponto de vista de uma forma saudável, né? Um diálogo é justamente isso, né? Essa troca de pontos de vista, né? E no entanto é meio que hegemônico essa forma. Muito interessante é o seguinte também, esse ponto, essa expressão, esse conceito, como eu disse, do Dr. Viktor Frankl da logoterapia. Mas existe, por exemplo, um conceito do Bion, ou Bion, tanto não sei como se pronuncia, pelo menos eu leio Bion e assim que eu vi na universidade, na faculdade, tá? Em psicanalista que ficou muito, as ideias dele foi muito difundidas no Brasil. E aí ele tem um conceito de desintegração. Frente a um objeto, a uma situação, o indivíduo ou ele se integra àquela situação problema, etc. E tem esse processo de se integrar à situação e não se integrar à situação. Exemplo, o cara está trabalhando, ele se integra ao contexto e quando ele sai do trabalho ele se desconecta, vamos dizer assim, né? Ele não se integra. Então, agora só que o fenômeno de desintegrar é aquela coisa assim que a pessoa cai a chave, ele não consegue nem se integrar e nem não está integrado. Ele desintegra. O seu eu desintegra, a sua personalidade desintegra. Bem interessante, se encaixa muito esse conceito quando a gente pensa em neurose coletiva, nesse terceiro ponto do pensamento coletivista. Percebe? Então, a pessoa acaba renunciando o seu eu em função
de ser aceito pelo grupo, né? O movimento saudável seria procurar o lugar ao sol, não é assim? No entanto, ele se afunda, ele se afoga nessa multidão de ideias, de valores, de crenças, né? E acaba gerando sofrimento por causa disso, né? E o quarto, esse eu não vou nem precisar explicar muito, né? Que é o fanático, o fanatismo. O oposto do pensamento coletivista, o fanático é aquele cara que não permite o contraditório. Ele não consegue conversar ou aceitar pontos de vista diferentes do dele, né? Expressões como você tem que... Hoje em dia as pessoas fazem, né? Percebe? E o interessante é que, se no caso do pensamento coletivista, o ser humano, na postura coletivista, ignora a sua própria personalidade, o fanático agora ignora a personalidade, o eu do outro. Percebe? Lembra que eu comentei do desenvolvimento do grupo em si, né? Que é aquela questão da maturidade. Usei aquele exemplo da cisão do eu, do exemplo dos adolescentes, das crianças, né? Que ela está desenvolvendo essa maturidade. Então, ou é 0 ou 100. A pessoa é 100% boa ou 100% ruim, percebe? Não tem esse meio termo. Então, as ideias se tornam dogmas e são repetidas como verdades absolutas. Alguma novidade com as mídias e o contexto que a gente está vendo, né? Essa é a questão. A questão não é pessoal. Nunca é pessoal, né? Uma pessoa saudavelmente madura, ela nunca leva pelo pessoal uma crítica, né? Um ponto de vista. Então, veja bem, o contraditório ele soma, né? Muito se fala sobre democracia, defesa da democracia. Deixa eu ver se eu entendi. Para mim defender a democracia, eu não posso permitir com que o outro pense diferente ou defenda as ideias dele. É isso? Veja bem. E isso vale para ambos os espectros, tá? Essa é a questão. Vale para ambos os espectros. Se por um lado, como repetindo, parafraseando o que a gente vê nas mídias, a esquerda quer se tornar hegemônica, conseguir o poder à força, etc. e blá, 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 blá. A direita, os conservadores também têm que aprender a conversar com o contraditório. Não tem como governar só com o pessoal de direita. Pelo contrário, a gente vai ter que... né? Essa é a beleza da democracia. Percebe? Então, tá na hora... Por que eu resolvi fazer essa live? Justamente para pôr a bola no chão. Calma. Né? E não adianta, por exemplo... Lembra que eu comentei da questão? Não é a pessoa A ou B, mas sim as ideias. O que fulano representa? Aquilo converge com os meus valores, as minhas necessidades, a minha visão de mundo, o país que eu quero deixar para os meus filhos. Percebe? Então, até vou dar uma dica para vocês, tá? Não olhe tanto pelas questões do discurso, mas olhe os fatos. Nós temos uma vantagem, né? Ambos os candidatos, um tem 8 anos de governo para ser comparado, e o outro tem quase 4. Compare os números, compare o que foi feito na realidade, né? Independente do indivíduo. Porque o indivíduo sozinho, um time de futebol, não é só o técnico, não é só o atacante, é toda uma equipe. Percebe? Não adianta ter um profissional super bom e não... Tanto é que a seleção de Portugal tem Cristiano Ronaldo e não tem nenhum título. Pegou a visão? Não é pessoal.
né? Esse debate não pode ser pessoal. E se você quer puxar voto para um ou para outro, desculpa, né? Existem meios e formas. Tentar na imposição não vai dar certo, porque o indivíduo fatalista, né? Ele está se esquivando das responsabilidades. O indivíduo com uma atitude provisória, ele tem dificuldade de pensar esses valores, o futuro, as consequências, os cenários, ele tem essa dificuldade. O fanático, então, se você tiver uma postura à altura dele e for para um debate ferrenho, ele vai se sentir atacado, ele vai atacar novamente. Percebe? Ele vai blindar a mente, ele não vai aceitar o diferente. Percebe? A questão é que, quando olhamos para esses efeitos do ambiente, lembra que eu falei das pseudoneuroses ou neuroses coletivas, que são efeitos externos que provocam esses fenômenos, né? Tanto é, não, vamos ser honestos, tanto é externo, né, que essa polarização como nós conhecemos é algo bem novo. É algo bem novo. Isso ficava no âmbito do futebol, não é? Mas na política isso é bem novo. Existia, sim, uma certa polarização entre candidato A ou B, né? Mas hoje, de 2014 para cá, e vamos ser honestos, vamos voltar então para a ideia de grupos. Como eu disse, o Brasil como um grupo é aquele bebezão, grandão, forte, que sente que todo mundo... que sofre bullying, né, dos coleguinhas, mas não sabe a força que tem, o tamanho, percebe? Existem grupos externos, outros grupos, outras crianças nesse parquinho aí, que não querem que o Brasil se desenvolva, quer que o Brasil seja essa criança bobona, né? E não é um país A ou B, mas são grupos de pessoas, né? E a gente vê isso. Isso aconteceu em 2014, na Revolução Colorida. De 20 centavos causou impeachment, percebe? Não estou defendendo A ou B, tá? Mas que existem grupos que querem causar a bagunça para que o Brasil perca tempo com assuntos irrelevantes e em vez de se preocupar com assuntos que realmente importam, né? Tanto é, veja bem, olha que interessante, nos últimos 4 anos, quando se falava de política, virou uma revista de fofoca, você percebeu? Leite condensado daqui, não sei o que tem, né? O presidente chutou a grama, girafa na Amazônia, umas coisas besta, né? Virou uma revista de fofoca. Não estão falando de política, ou descer um nível tão baixo, percebe? E precisamos conversar assuntos relevantes. O mundo lá fora está pegando fogo. E o Brasil está indo muito bem. Como nós vamos nos portar lá fora? Quem vai nos representar para isso? Percebe? A gente precisa refletir sobre esses pontos, né? O mundo lá fora estão tolhendo as liberdades, né? E olha que interessante. Eu até fiz uma anotaçãozinha do conceito de neurose coletiva, né? Os sintomas das massas está relacionado à fuga da responsabilidade e um temor à liberdade. Isso segundo o Dr. Viktor Emil Frankl, fundador da logoterapia. Veja bem, esses sintomas é uma esquiva da responsabilidade e um temor da liberdade. Percebe? Fruto do niilismo contemporâneo. Essa é a questão. O que é esse niilismo, né? Essa dimensão bidimensional do palpável, né? Eu preciso ter para ser, né? As pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não está nem aí, em busca de preencher esse vazio que está dentro de si. Percebe? Essa é a questão. Essa é a questão, né? E o movimento terapêutico feito no consultório, que eu te convido, eu te desafio, né? É uma provocação.
né, é justamente sair desse plano bidimensional. A galera de jogos, de joguinhos eletrônicos e tal, vai pegar a visão para ir para um campo tridimensional, né? Ontológico, né? Das ideias, se projetar no futuro, fazer planos, almejar desejos, pensar em assuntos, em valores, pensar em algo, em assuntos elevados, se projetar no passado, aprender com os erros, percebe? Essa dimensão tridimensional só nós seres humanos temos. A gente não vai ver um cachorro na rua, né, um grupo de pombos, né, fazendo um simpósio de como, né, estragar os carros, né, percebe? Você não vai ver dois cachorros conversando, né, um consolando o outro porque a cadelinha da vizinha não deu bola para ele, percebe? Então, se projetar no futuro, né, em busca de ser um eu melhor, de construir algo, né, de ser impulsionado por valores, legado, olhar para o passado, aprender com os erros, né? Isso são características típicas do ser humano, percebe? Existe sim um lado, como eu disse, externo, que muitos desses outros grupos, né, não estou falando de país em si, como organizado, né, a gente percebe que tem esses grupos funcionam, que não querem que o Brasil se desenvolva todas as potencialidades. Daí eu explico porque o Brasil é muito maior do que o buraco que querem enfiar, né, que querem nos empurrar. É justamente isso. Esses pequenos grupos de interesses, eles funcionam como um parasita. Se a gente pegar, por exemplo, tem um outro livro aqui na minha estante, só que eu não vou... vai cair tudo na minha cabeça aqui durante a live. Se a gente pegar, puxar a capivara desses grupos que tentaram moldar a sociedade de forma artificial, desde o século XVII, XVIII, XIX, a gente percebe que funcionava na França, né? Depois foi para a Inglaterra, para o Império Britânico, né? Vou dar um exemplo bem interessante, já que eu comentei o Império Britânico. Esses grupos, né, basicamente financiaram o fatiamento da China. Vou explicar. No século XVIII, no começo do século XIX, o Império Chinês, o PIB dele era 7 vezes maior do que o Império Britânico, que era o que dominava o mundo, correto? Era 7 vezes mais rico. O que esses grupos fizeram? Usando a Inglaterra e outros, né? Eles promoveram a guerra do ópio. O que é o ópio? O ópio é uma droga. Eles bombardearam com droga a China, né? Nós sabemos muito bem como que são os efeitos da droga na sociedade. A sociedade começou a ficar fraca, o Império Britânico começou a impor algumas vontades, né? Qualquer semelhança com algumas diretrizes da ONU, diretrizes internacionais, é mera coincidência, tá? E fatiaram a China. A China ficou, que é chamado no século XIX de século da humilhação, da guerra do ópio. Pesquisa no Google. Então a gente percebe que a estratégia é a mesma, percebe? E esses mesmos grupos parasitas que usaram a Inglaterra, usaram depois os Estados Unidos, hoje estão se afundando. Os maiores cracolândias do mundo é nos Estados Unidos, tá? Não é no Brasil, percebe? E quando a gente olha para nós como civilização, né, a gente pode até falar, nossa, Deus é brasileiro, porque o mundo está mudando e a gente está aprendendo, a gente está começando a observar, percebe? A Europa está se afundando num buraco, a fila está aos Estados Unidos, a gente está atrás, a gente vai ver e a gente vai tomar decisão. É isso que a gente quer? Os países da nossa volta aqui na América do Sul, é isso que a gente quer? Né? Então a gente precisa começar a pensar em nós, parar de ser essa criança, vamos dizer assim, grandona, forte, mas bobona, que todo mundo faz a gente de bobo, né? A gente precisa começar a ter essa maturidade. E um ponto interessante é que
nós como civilização, a gente está falando muito sobre política. É claro que existe uma boa parcela ainda da nossa sociedade que ainda fica preocupado com coisas irrelevantes, que não somam, né? Mas é um processo natural de maturação. Cada um tem um ritmo, percebe? O despertar ele funciona de forma gradual, né? Enquanto uns já estão despertando, a gente pode fazer até aquela analogia, por exemplo, de Adão e Eva, né? A Eva, ela desperta para a vida, para a vida real, vamos dizer assim. Ela sai do Éden, que simboliza a infância, e ela começa a ver a vida nua e crua, fria, né? Que a vida real de adulto, ela é bem mais embaixo. Enquanto Adão ainda quer viver ainda no Éden, né? Ainda quer viver esse romantismo da infância. Esse fenômeno é bem comum no consultório quando a gente vê adultos que se comportam como crianças e tal. E as mulheres ela têm uma maturação mais rápida do que os homens, né? E como grupo, algumas pessoas despertam para assuntos mais relevantes, mais profundos, e outros não, ainda não fica nessa postura provisória, né? Como eu disse, né? Preocupado com aqui e agora, né? Um ponto interessante, quando a gente olha, por exemplo, para aquela postura mais fanática e tal, mais agressiva, e a gente vê, por exemplo, alguns movimentos que são praticamente intolerantes, são movidos muitas vezes, esse vazio ele tenta ser preenchido por algumas ideologias e visões distorcidas da realidade, onde se justifica essa ação, essa agressividade, essa agressão. A agressão, segundo o Dr. Frank, é um sintoma de vazio existencial, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil uma pessoa nessa postura ser um opositor, fazer uma agressão, né? Causar uma certa estranheza, vamos dizer assim, escandalizar os outros. A gente vê alguns ativistas, né? A gente percebeu no noticiário que teve algumas igrejas aqui no Brasil que foram vandalizadas, pichadas, etc. Então a gente vê, é muito mais fácil escandalizar do que causar, do que construir um projeto a médio e longo prazo. Qualquer semelhante com o comportamento adolescente viu pai, viu mãe, é bem natural, não é bem esse modus operandi, percebe? Então, já indo para os finalmente, percebe que essa postura tem até pulando para o lado simbólico, essas pessoas mais radicais têm um certo dificuldade com esse símbolo, com esse simbólico da figura paterna, que representa a ordem, a ética, o certo e o errado, o que pode e o que não pode, né? Então tem uma certa dificuldade, percebe? E um dos candidatos ele tem uma representação muito disso, né? Do tiozão e etc. E o que acontece? Observe, as pessoas que odeiam essa figura de forma pessoal, olha para trás, é um efeito espelho. Tem uma dificuldade com essa figura paterna, né? O simbólico masculino, reparou? É bem interessante. É um efeito espelho, né? Então, não quero, como eu disse, eu não quero aqui fazer uma análise do indivíduo candidato X ou Y. O objetivo dessa live é refletir sobre os fenômenos que estão acontecendo na sociedade, nas nossas famílias, entre os nossos amigos, né? E não se adoecer no meio desse fenômeno. A responsabilidade pelo meu bem-estar, pela minha felicidade, pelo bem-estar dos meus é minha. Percebe? Vote consciente, vote pelas propostas, pelas ideias que melhor te representem, né? Não pelo fantasma tal. Percebe? É claro, é evidente que esses grupos externos que tentam manipular outros grupos, outras civilizações, outros países, já têm uma preferência, um candidato. Só não vê quem não quer. Percebe? E esses mesmos caras que tiraram a Dilma
em 2014, agora falam que o Lula é limpinho e cheiroso. Os mesmos caras, né, que falam uma coisa, falam que o outro é genocida. Então, assim, veja bem, olha os fatos. Bola no chão, sem emoções, né? Eu gosto muito de uma frase, até para já ir nos finalmente, que daqui a pouco também eu tenho que atender, vou atender ainda hoje, e eu achei esse espacinho que eu queria muito falar sobre esse assunto, e eu não tô conseguindo arrumar tempo na minha agenda, então por isso, desculpe o horário, sábado de manhã é um horário meio chato, mas para chegar nos finalmente eu quero fazer uma provocação. Quando a gente não sabe, quando a gente está com uma situação que a gente precisa tomar uma decisão, não tomar uma decisão, você já está tomando uma decisão, tá? A responsabilidade é sua. E para tomar a melhor decisão, vou tomar emprestado uma frase de São Tomás de Aquino, meu filósofo preferido, né? Nós devemos nos motivar, nos mover ou por um bem maior ou por um mal menor. Se o candidato X ou Y não é aquele que eu gostaria que fosse, eu não me identifico com ele, né? Então escolham o mal menor. Dos dois, qual seria melhor para os próximos 4 anos? Olha as propostas, olha as ideias, olha os números. Os 8 anos e os 4 anos. Percebe? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários no post no Instagram. Compartilhe o link, tá, com os seus amigos. E eu vou tentar disponibilizar, salvar essa live e publicar no meu canal do YouTube, no Odyssey, no Spotify, tá? Um abraço para o Mengon, para a Dona Lucia, minha mãe, Maria Antônia e outros que eu não consegui ver conforme fui fazendo as minhas reflexões, eu não consegui ver os comentários, tá? Pessoal, não vamos desanimar, vamos fazer a nossa decisão consciente e fé no Brasil. Dom João acreditava que o Brasil era o país do futuro, que a gente não chegou ainda, né? A gente não está na decadência, a gente nem chegou no nosso ápice, né? Eu já acredito que o Brasil não é do futuro, é do presente, e o presente quem faz sou eu, é você. Tenha um bom fim de semana e nos vemos na próxima live.